Primeiro, diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque haviam muitos os iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação
lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles o caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Curve a sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Pai, esta é a tua palavra, este é teu povo, nós somos o teu povo aqui reunido. Precisamos tanto de ti, Senhor. Pai, vai tirando toda a sujeira do nosso coração. Prepara a terra, Senhor, para que seja uma boa terra para receber a boa semente. Tira do nosso meio as distrações, ó Deus, e que possamos olhar, ó Deus, somente para Ti, para o Evangelho e, mormente, para Cristo Jesus. O Senhor conhece as nossas necessidades e limitações. O Senhor sabe, ó Deus, e o Senhor tem as palavras de vida eterna para nos nutrir na caminhada. Venha sobre nós, ó Deus, é o que nós te pedimos. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você pudesse, por um instante no seu viver, e nesta manhã, olhar para cerca de 5 anos atrás, na sua caminhada de fé, o que você veria? Se você pudesse olhar para 10 anos atrás, eu sei que tem pessoas aqui que são novinhos na fé, e mesmo sendo, independentemente do tempo, se você pudesse olhar os anos anteriores na sua caminhada de fé com o Senhor, o que você veria? Você veria uma vida cristã ascendente? Ou, de repente, você veria que você tem retrocedido? O que você veria? Se você pudesse fazer uma análise. Ora, se eu for olhar 5 anos atrás como pregador e falar para os irmãos, eu teria muitas coisas para contar e muitas coisas que eu vi o próprio Deus fazendo. Eu não estou dizendo na minha vida em si, mas no contexto do povo de Deus, da igreja do nosso Senhor. Sabe por que eu estou lançando essa pergunta? Porque de repente você está aqui e você fez esse pensamento os anos anteriores. O que eu vejo? E pode seguir um novo pensamento. De repente, se eu tivesse isso aqui na minha vida com o Senhor, eu iria mais longe. Ou de repente, se eu tivesse munido, e alguns podem dizer assim, se eu estivesse de repente desfrutando da paz que eu preciso, eu estaria fluindo melhor nas coisas do Senhor e na minha vida de fé. Se eu tivesse, de certa forma,
paz dentro do meu lar, paz na igreja. Se eu tivesse, eu estaria em tal condições com o Senhor e a sua obra. O contexto aqui da igreja é um tanto quanto diferente daquilo que a lógica humana pensa. O contexto aqui é de grande perseguição e ao mesmo tempo pregação da palavra. Preste bem atenção. Parece que nós estamos falando de duas coisas opostas. O contexto aqui é de perseguição e pregação da palavra. Lembrando que nós estamos aqui olhando para o evangelista Lucas, para o historiador, em que ele traz assertivamente como se desenvolveu a propagação do evangelho aos gentios dentro daquele contexto de Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O objetivo aqui em Atos capítulo 8, Lucas ele está narrando que apesar das dificuldades, apesar das aflições, houve a expansão do evangelho. E como que isso se desenvolveu? Eu vou pedir para você voltar um pouquinho na sua Bíblia, olha comigo lá no capítulo 1, por gentileza, no verso 8. A narrativa histórica, e nós estamos diante de um livro histórico, vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O capítulo 8 de Atos está conectado diretamente ao versículo 8 do capítulo 1, e aqui Lucas está apresentando como se deu a propagação do evangelho, em que contexto, em qual esfera, em quais aspectos. Ora, querida igreja, esse pensamento ele é super válido, porque quando se trata de expansão do evangelho, de propagação do evangelho, de proclamação do evangelho, nós, como povo de Deus, nós olhamos automaticamente para as condições necessárias para tal. E nós já vimos que a condição e o contexto era de grande perseguição. Voltando um pouco àquela pergunta que eu fiz no início, se você pudesse olhar alguns anos anteriores, 5, 10, 20, você poderia dizer assim: eu passei por grandes perseguições, mas a palavra do Senhor avançou. Ou você estaria mais inclinado a dizer: eu não avancei tanto, mas eu tive coisas que me impediram. Aqui nós temos algumas figuras. Essa narrativa e tantos versículos que nós lemos aqui, acredito que 40, nós veremos Saulo, o participe da perseguição. Nós veremos Filipe, o diácono, que tem uma posição, inclusive, de evangelização efetiva. Nós vemos a figura de Simão, mágico. Nós vemos a figura de Pedro e João, os apóstolos. E nós vemos a figura do etíope eunuco, que é oficial. Preste bem atenção, nesta narrativa nós pegaremos pelo menos 5 a 6 pessoas envolvidas nisso tudo. Saulo aqui, ainda não conhecendo o Senhor,
ele se torna partícipe da perseguição e do encarceramento de tantos irmãos. Filipe, ele efetivamente um evangelista, evangelizando o homem de Deus. Nós pegamos Simão, o mágico, uma figura bastante característica neste capítulo, os apóstolos e o etíope eunuco oficial. Bom, após o martírio de Estevão, nós fizemos essa exposição na semana passada, levanta-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Calvino vai observar o seguinte, que aquilo que Satanás pretendia usar para destruir a igreja, Deus transformou em instrumento para a sua expansão. Levantou-se, verso 1 ainda, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Deus transformou um instrumento para a expansão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem é o fundador da igreja? Quem é? Jesus. Quem é o dono da igreja? Quem é o sustentador da igreja? Olhando para os aspectos escatológicos, nós veremos o que? Que nos últimos dias, aqui nós vemos Jesus guiando a igreja em Atos, por intermédio do seu Espírito, e nós vemos lá em Apocalipse, Jesus sustentando a sua igreja. Deus governa tão bem os eventos, que a crueldade dos ímpios torna-se ocasião para o progresso do Evangelho. A dispersão não foi derrota, mas meio providencial para cumprir Atos 1:8, o Evangelho avançando até Samaria. Faz sentido a pergunta que eu te fiz? Se você pudesse olhar alguns anos anteriores, como o povo de Jesus, diante das dificuldades que surgiram, você pode dizer, nós avançamos ou nós regredimos? E aqui torna-se claro que Deus, em sua soberania, Ele é aquele que direciona a sua igreja, Ele é aquele que sustenta a sua igreja, e que pela sua providência, que é uma doutrina fundamental, ainda que a providência seja carrancuda, Deus usa meios para cumprir o seu propósito. Por isso que normalmente eu digo, eu estou muito empolgado com a igreja de Jesus, apesar das duras situações, nós podemos olhar para Cristo Jesus como aquele que te direciona, aquele que sustenta, aquele que cuida do seu povo. O sofrimento é instrumento pedagógico e missionário. Eu não vou usar a linguagem da seguinte forma, porque eu não posso generalizar, mas dizer assim, de repente você não avançou na proclamação do Evangelho, é porque faltou algum tipo de perseguição aí. Eu não vou trazer esse pensamento. Mas o bem da verdade, que muitas vezes o comodismo da era atual, ou até mesmo o bem-estar da era atual, nós nos apegamos a isso e temos isso como um ídolo que nos impede de avançar. O outro ponto necessário aqui para o entendimento dos irmãos é quando diz assim, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Quando você ouviu essa leitura ou acompanhou essa leitura, você pensou sobre isso? Por que os apóstolos, a igreja é dispersa,
mas os apóstolos eles ficam ali em Jerusalém. João Calvino ele vai rejeitar a ideia que os apóstolos tenham agido por medo. Os apóstolos não permaneceram em Jerusalém por covardia ou negligência, mas porque consideravam que não deviam abandonar o rebanho que ali fora confiado. E nós estamos tratando de uma igreja local ali estabelecida. Na verdade, eles tiveram foi muita coragem. Porque uma coisa, e nós vimos, a cabeça da liderança é uma cabeça que é ali requerida e cobrada. E nós não vemos assim, quando Pedro passa pelas situações com o nosso Senhor, o próprio Jesus como sendo cabeça e alvo direto. Se os apóstolos fossem dispersos, a igreja em Jerusalém ficaria vulnerável à heresia, é o primeiro ponto. A perseguição poderia destruir a liderança. A unidade doutrinária seria comprometida. Este ano eu fiquei muito feliz, na virada do ano, 5 anos de nossa igreja, quando nós vimos o corpo de oficiais da igreja sendo muito bem estabelecidos, principalmente aquilo que tange o governo da igreja eclesiástico, pela vivência do presbitério. Uma igreja estabelecida em que os seus líderes, eles não lidam ou se apegam ao medo, mas eles ali ficam firmes diante de toda perseguição, de toda afronta, para que essa igreja continuasse firme e não vulnerável às heresias. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta manhã. Diante de um contexto de aflição, ou até mesmo diante de um contexto de perseguição, ou até mesmo aquilo que a nossa alma se compraz, o comodismo, nós temos sido conhecidos diante do Senhor como covardes? Ou um povo corajoso para seguir de maneira significativa o propósito da igreja? Se você pudesse olhar para ti, para você mesmo, se você pudesse fazer um exame do seu coração, você teria a consciência de que você tem se acovardado por causa de homens, de situações, de condições. Ora, a palavra de Deus diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas seguimos avançando para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você puder observar comigo na sua Bíblia, o verso 5, por gentileza. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Preste bem atenção, nós estamos diante de irmãos perseguidos, que foram dispersos. Nós temos ali líderes fiéis e que não se entregam à covardia. E o contexto, sabe Paulo, ele era inimigo aqui, ele não era amigo. Ele era inimigo da igreja. Alguns vão dizer até na figura de um serial killer, em que lançava na prisão, perseguia, matava. Existe um contexto pior que esse, de perseguição, e aquele que lá na frente iria se tornar um servo do Senhor, aqui é mostrado que ele ainda era um perseguidor. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Que a despeito de homens, circunstâncias, Deus não perde o controle.
Apocalipse no capítulo 4 vai trazer que Deus está sentado no trono de glória e que Jesus no capítulo 5 tem o livro da história em suas mãos. A história não está solta ao léu. Por que nós ficamos tão desesperados? Olhamos para situações e falamos: ah, meu Deus, o que será agora? O que será agora da minha vida? O que será agora da igreja? O que será da sua obra? Ei, deixa eu te dizer, Paulo aqui ainda não era aquele, mas estava nos decretos do Senhor, salvação, porque Ele é quem tem todo o poder. Irmãos, você não tem o controle total da sua vida, da obra do Senhor, você não tem. Abra a mão do controle e confie no Senhor. Aqui, Lucas está dizendo, o Evangelho se expande, e isso for a obra do Espírito Santo, a despeito de homens, a despeito de condições. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Ora, Filipe é um dos 7 diáconos, prega em Samaria. João Calvino vai destacar que Deus usa oficiais ordinários, não apenas os apóstolos. Irmãos, você quer direcionamento melhor do que esse? Tem uma coisa que nós falamos, e olhando, fazendo esse exercício, que nós falamos há 5 anos atrás, dia a dia, culto a culto, dizendo assim: olhe para Cristo. Essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja não pertence ao pastor Wellington ou a quem quer que seja. Sabe aqueles os conhecidos donos de igreja que nós já ouvimos falar tantas vezes? Independente ou a despeito, Deus usou esse diácono. Não apenas os apóstolos estavam em Jerusalém, e a palavra estava sendo propagada, ou a expansão por vias de discípulos comuns. Por isso eu te pergunto, às vezes você olha: ah, se eu fosse um presbítero, ah, se eu fosse um pastor, ah, pastor, eu posso olhar para 5 anos atrás, 7 anos, 10 anos, mas eu não tive a possibilidade, a minha condição ela era tão ruim, eu não tenho como viver essa expansão na obra. E quem disse que você precisa de condições para proclamar o Evangelho e viver a vida cristã? Agora nós percebemos aqui que o Evangelho que estava ali concentrado em Jerusalém, a antiga inimizade entre judeus e samaritanos é vencida pelo Evangelho. Irmãos, o Senhor é aquele que levanta homens, o Senhor é aquele que dá condição para homens, o Senhor é aquele que tira a resistência, o Senhor é aquele que derruba muros. O Senhor, irmãos, o Evangelho destrói os muros que os homens levantaram pelo ódio e o orgulho, mas na plenitude dos tempos, o homem nascido de mulher, o santo, o ente santo, ele é aquele que é revelado. Os muros caem. E vale dizer aqui, irmãos, de repente você que é um pouco mais carismático, os milagres confirmam a mensagem, mas não substituem a palavra. Vocês percebem aqui que eles davam ouvido àquilo que Filipe dizia. Existia pregação, existia proclamação, e a ênfase não estão nos milagres ou nos dons, mas isso aqui confirma a mensagem, mas não substitui. Olhe para a sua Bíblia, o verso 9, por gentileza. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Irmãos, este é um dos trechos
que eu utilizo nas minhas pregações ou de discipulados, em que eu falo mais sobre a questão de novo nascimento verdadeiro. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Você percebe um detalhe? Por que a pregação expositiva e se a atenção nos detalhes? Diz que ele abraçou a fé, foi batizado e observava o quê? Extasiado a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, mas os olhos dele estavam fixos aonde? Nos milagres. Eu contei um exemplo um tempo atrás aqui de Paul Washer. Ele disse que esteve em muitas tribos e ele diz que viu muitos milagres, mas que esses milagres não se comparam ao milagre da regeneração, um pecador arrependido diante de Deus. Ora, vivemos uma geração inteira que se apegou aos aspectos de Simão mágico, extasiados pelos sinais e grandes milagres. Deixa eu te dizer, o grande milagre se encontra na pessoa de Cristo Jesus, naquele que dá vida e vida abundante, daquele que nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós percebemos que neste quadro geral, em que vemos a figura de Saulo, em que vemos a figura de Filipe e que vemos a figura do mágico Simão, existem motivações envolvidas. E aqui a motivação em seguir a Cristo verdadeiramente dá lugar ao egoísmo, o ganho e a torpe ganância. Ora, queridos, a perseguição, ela não pode frear o avanço da obra de Deus. Nós já aprendemos com a história sobre isso, que na verdade, enquanto os cristãos eram colocados nas arenas, o evangelho crescia cada vez mais. Enquanto Paulo era encarcerado, a casa de César ouvia e se rendia ao evangelho. Mas de repente nós podemos olhar algum tempo atrás, os anos anteriores, e um impedimento de seguir verdadeiramente o propósito do Senhor, do nosso Senhor e seu Cristo, seja o egoísmo, a motivação errada, a religiosidade. Simão crê externamente e é batizado, mas seu coração não foi transformado. João Calvino vai fazer uma afirmação aqui crucial. Há uma fé que nasce apenas da admiração pelos sinais e outra que procede da regeneração do Espírito. Dentro deste quadro que envolve a história da igreja, ou dentro deste quadro que envolve a sua caminhada de fé, qual é a verdadeira motivação em pertencer ao Senhor, em seguir a sua palavra? Existem mais aspectos carnais e humanos, ou seus olhos estão em Cristo, ou seus olhos estão naquilo que é essencial, na confiança soberana que Deus é aquele que governa o seu povo, que dirige o seu povo e que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Você já desanimou? Você já até parou? Você já até retrocedeu? Então, meu irmão, de repente você precisa olhar para a motivação e se de fato essa motivação o faz um crente regenerado ou não. Aqui nós podemos ver fé temporária
como nós vimos ali a parábola do semeador, aqueles que recebem, se alegram e logo. Nós podemos ver essa questão de igreja visível e invisível no seguinte ponto: nem todos aqueles que estão arrolados numa membresia local são regenerados. Lógico que a igreja precisa fazer um trabalho minucioso para receber, mas olhando para Apocalipse, nós vamos ver que em contextos de igreja local existiam aqueles que eram das sinagogas de Satanás. Olhe para sua Bíblia, o verso 14, por gentileza. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Agora eles saem de Jerusalém e vão para Samaria. Vocês têm aqui uma visão clara de uma liderança cuidadosa e saudável. A obra de Deus, ela não acontece de forma solta. Aqui nós vemos que existe uma liderança estabelecida e que eles têm um cuidado. Os samaritanos só recebem o Espírito após a chegada dos apóstolos. Olha só, irmãos, isso aqui é importante. Calvino vai rejeitar que isso seja norma sacramental. O que isso significa? Uma regra ou um sacramento em que se recebe a palavra e ordinariamente os apóstolos, eles eram aqueles que estariam ali para dar sequência a um ato de imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Olha só, Deus quis honrar o ministério apostólico naquele tempo e não estabelecer uma regra perpétua. Você já viu ou fez parte de alguns movimentos em que pessoas eram convidadas à frente e era dito assim: você precisa receber uma segunda bênção, você precisa ser cheio e receber o Espírito? Eles fizeram disso uma regra. Eles não entendem o tempo, a ocasião do contexto. Nós poderemos, irmãos, olhar que essa expansão e a vinda dos apóstolos traz unidade entre os judeus e samaritanos, autenticar a autoridade de quem? A autoridade apostólica como fundamento da igreja. Não é base para ditarmos um sacramento adicional ou uma hierarquia episcopal superior, como aqueles que, dentro da doutrina carismática, observam. Logo após a vinda de Pedro e João, nós percebemos que existe uma situação que envolve os discípulos, os apóstolos e esse Simão mágico. Olhe comigo a sua Bíblia no verso 18, por gentileza. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Para e pensa aqui uma coisa comigo, irmãos. Eu não sei qual foi a sua experiência, se você já teve experiência em algum contexto carismático ou até mesmo neopentecostal, mas as pessoas que são munidas dentro deste contexto, desse equivocadamente dons de impor as mãos e o Espírito, eles se tornam o quê? Dentro da comunidade, como se fossem super poderosos. Existe uma manipulação. Aqui, Simão Mágico quer fazer a mesma coisa. Ele olha para os apóstolos e diz assim: eu quero isso aí. A gente conhece o ministério e o chamamento apostólico. Foram
testemunhas oculares de Jesus, caminharam com Jesus, eles participaram de todo um processo em que testificava-os como apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, testemunha ocular. E Simão Mágico, ele queria usurpar, porque o seu intento era uma motivação errada. Ao olhar para o contexto da igreja, ao olhar para o contexto da sua própria vivência como cristão, nós poderemos olhar e dizermos: nós avançamos fielmente na obra do Senhor? Ou será que estamos em uma posição de querer usurpar, para benefício próprio, aspectos relacionados à obra de Deus? E como que podemos fazer isso? Quando me achego à fé, com um olhar exclusivo naquilo que eu posso receber em meu benefício. Aqui nós estamos falando de um homem que está tentando comprar o dom de Deus. Mas será que em nossa posição, que muitas vezes somos meros consumidores, nós sentamos ano após ano nos bancos e queremos apenas nos servir para o nosso egoísmo? As coisas de Deus não são mercadorias. Nós temos um lugar no corpo de Cristo Jesus. Nós não podemos profanar o Espírito Santo e até mesmo como consumidores achar que as coisas do Senhor estão numa prateleira e eu vou escolher aquilo que me apraz. Não, eu sou igreja de Jesus, eu vivo como servo de Jesus, eu ando com Jesus, eu olho para a verdade do Evangelho, me apego a ela e deixo com que Cristo conduza a minha vida como igreja. Era isso aqui que esses irmãos estavam fazendo. Eles não estavam fazendo uso para o bel prazer, mas não, os apóstolos olhavam para a verdade de Cristo, que receberam de Cristo, e com isso o Evangelho se expandia. Nós somos quem? Nós somos Filipe? Se pudermos fazer aqui um raio-x, nós somos como os apóstolos? Ou estamos mais como Simão Mágico, querendo usar a igreja do nosso Senhor? Arrependimento verdadeiro envolve dor pelo pecado. Se você veio para a fé, se eu cheguei até aqui na fé e não envolveu arrependimento verdadeiro, convicção de pecado, necessidade de um Salvador, se você veio por conta de algum ganho que poderia ser proporcionado ao seu corpo, à sua mente, a sua consciência, está errado. Ele é aquele que oferece vida eterna. Arrependimento envolve dor pelo pecado, não apenas medo da punição. Qual foi a última vez que nos arrependemos e olhamos para Cristo Jesus? Ou será que a nossa motivação está tão errada que nós estamos ano após ano, mês após mês, dentro da igreja, movidos por religiosidade, legalismo, porque nós somos bons reformados e com isso nós precisamos honrar ali aspectos que são meramente externos, ou o nosso coração está aplicado em fazer a vontade de Deus? Arrependimento verdadeiro envolve dor pelo pecado, não apenas medo da punição. Nada pode parar e frear o avanço da verdadeira igreja de Jesus. Se você tem retrocedido na sua fé, de repente você precisa, assim como esse caso de Simão Mágico, avaliar as motivações que envolve a sua vida como igreja e como povo de Deus. Em contrapartida, do verso 26 e 40 ao 40,
Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, a caminho desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Olha só, dentro dessa história e dessa pregação de 40 versículos, nós pegamos um outro lado agora. Enquanto nós vemos a figura daqueles que perseguem a igreja, e por enquanto aqui Saulo, ele é tido como perseguidor, enquanto nós vemos a figura de um homem que avança a despeito das dificuldades, como Filipe, pregando e sendo guiado, a despeito de Simão mágico, pela motivação errada, e ali é dito que ele se arrependesse, porque ele estava em fel de amargura. Nós vemos aqui esse etíope. Você percebe como que o historiador aqui, Lucas, ele é criterioso? Na multidão que segue Jesus, isso lá no livro Vai Te Custar Tudo, do Steve Lawson, ele vai dizer assim, que na multidão que segue Jesus, existem aqueles que estão enganados, que na verdade eles esperam receber outra coisa. Existem aqueles que são confusos, que não entendem de fato o que está sucedendo, e aqueles de fato que servem o Senhor, veem e têm convicção de pecado e a necessidade. Nessa história linda de proclamação e expansão do Evangelho aqui narrada por Lucas, nós vemos um homem que ele não está olhando para os sinais, ele está olhando para quê? O que ele olha? Para a palavra. Ele está com Isaías 53. Por isso, irmãos, que nós falamos no nosso culto público, tudo precisa estar centrado na Escritura. Alguns vão dizer assim: nossa, esse povo é chato demais, só fala de escritura, de escritura, de escritura, a gente não pode fazer nada da nossa cabeça. Não, não pode, tem que fazer aquilo que a Escritura diz. Irmãos, aconteceram grandes milagres em Jerusalém, você concorda? Jesus foi ressuscitado. Na ressurreição de Jesus, outros ressuscitaram. Todos os fatos que ocorreram. E este homem, ele está voltado para a palavra de Deus. Existiu aquele momento na sua caminhada que de repente você estava olhando para um monte de coisa em relação à fé, em relação à igreja. Você até ia na igreja ou não. Aí chegou um momento que uma tristeza santa tomou conta do seu coração. Chegou aquele momento que você viu a sua incapacidade e surgiu dentro do seu coração um desejo ardente de servir o Senhor, de conhecer mais da sua palavra, onde essa palavra tem primazias. Você se lembra desse momento em que você verdadeiramente se arrependeu, dizendo: Senhor, eu sou um pecador miserável. Comportamento diferente de Simão mágico e do etíope, que tem a fé que nasce da palavra de Deus. Irmãos, nós não faremos aqui, ou conduziremos a um ato de emoção, te levando a testificar e aceitar Jesus, por exemplo. Nós não faremos, sabe por quê? Porque nós entendemos que uma vez a palavra de Deus sendo pregada aqui, o Espírito Santo de Deus é quem convence os corações. E é por intermédio do quê? Da palavra.
Lá em Efésios, no capítulo 1, vai dizer: ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado. Ouvindo a palavra da verdade, não é um ato aqui mero, onde eu te levo ou te manipulo a uma escolha. A palavra de Deus, ela precisa entrar como uma espada e trazer o convencimento necessário. E é isso que acontece. Aqui, a palavra de Deus tem o seu lugar, soa aos ouvidos, e o Espírito Santo abre o coração deste homem. Ele diz o que impede de ser batizado. Ele entende a mensagem soberana. Aqui existe direção soberana de Deus. Um anjo envia Filipe ao deserto, não é nada casual. Deus guia os seus servos como instrumentos vivos para conduzir os eleitos à fé, pela proclamação do Evangelho. Por isso que nós não podemos retroceder, nós não podemos nos apegar à motivação errada, nós não podemos ser contados entre aqueles que retrocedem para a perdição. Existe nesse texto, nesse bloco, centralidade das Escrituras. O eunuco, ele lê Isaías 53, e concomitante a isso, ou paralelamente a isso, Calvino vai afirmar: a fé não nasce de revelações vagas, mas da palavra de Deus corretamente pregada. Cristo é o centro da interpretação aqui. Nós vemos aqui chamado eficaz. O eunuco não apenas ouve, mas crê. Isso é obra do Espírito. Quando Deus abre o coração, a palavra não apenas soa aos ouvidos, mas penetra no íntimo. É aquele dia que nós estamos sentados, aquele dia que nós estamos em uma situação em que nós não estamos preocupados com pós-culto, com almoço. Não, nós estamos simplesmente olhando para a palavra de Deus e dizendo: Senhor, sê propício a mim. Aqui ocorre a questão do batismo como selo, não causa. O batismo confirma a fé já existente. Nós temos um caso claro de um homem que ouve o Evangelho, um homem que crê e é batizado. Como alterar essa ordem se fomos sepultados com Cristo no batismo? E por último, nós vemos aqui na figura desse homem a alegria que é destacada. Olha só, irmãos, isso é o que nos dá combustível, essa alegria de sermos salvos. O eunuco segue seu caminho com alegria, fruto da justificação e reconciliação com quem? Com Deus. Sendo justificados por Deus em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Essa paz, o dinheiro não compra. Essa paz o mundo não compra. Essa paz os prazeres não compram. Nós temos aqui imagens. O que você precisa para continuar avançando na obra e no reino do Senhor? De circunstâncias, já aprendemos que nada impede o avanço. Mas existe uma condição necessária. E a condição necessária para fazer parte do povo de Deus, da Igreja de Jesus, é arrependimento e fé. É necessário arrependimento, olhar para a cruz, olhar para Cristo Jesus, colocando nele toda a nossa confiança, e seguimos com alegria, cumprindo a carreira proposta a nós. Eu quero te dar pelo menos 1 minuto
para que você possa falar com o Senhor, orar ao Senhor em seu coração. Pai, certamente o Senhor salva e o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas o Senhor nos convida a olhar para Ti, o autor e consumador da fé, a colocar toda a nossa esperança e confiança no Senhor. Por certo, ó Deus, a Tua igreja militante, ela avança, cumprindo a chamada do Senhor, sendo luzeiro, sal que salga e luz que brilha. De repente, Senhor, nós estamos aqui e colocamos diante do Senhor tantos impedimentos de servir o Senhor, mas aqui nesse capítulo, esse bloco, aprendemos que o Senhor é aquele que conduz a sua igreja, que a despeito das condições e situações, o Senhor, ó Deus, é aquele que faz o seu povo avançar. Não nos deixe retroceder, Senhor. De repente, se em alguns corações fé e arrependimento, arrependimento e fé não é a realidade, Senhor, que haja nesta manhã convicção de pecado e a necessidade do Salvador, de viver uma vida toda para o Senhor, porque desta vida só levaremos a vida que tivemos contigo. Senhor, nós queremos ser como aqueles que participam do Teu corpo e da igreja. Por isso, ó Deus, venha sobre nós e que possamos, ó Deus, olhar para trás e vermos a Sua preciosa e bondosa mão nos conduzindo e nos ajudando na caminhada de fé. Que possamos olhar para trás, ó Deus, e falar: até aqui o Senhor me ajudou. É o que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Jesus, com a verdadeira igreja de Jesus, hoje e sempre. Que a igreja diga: Deus abençoe os irmãos.